Estamos a pedir o chefe dos assuntos religiosos para dirigir uma oração. Grande Criador, o Deus da paz. Neste momento eu dizer muito obrigado em nome de todos que estão aqui. A causa, Pai querido, por ter-nos a saúde, a felicidade, a paz de virmos concentrar aqui é o motivo de dizer muito obrigado, Pai. Continua conosco, Pai querido, a este propósito que o povo todo de Nampula e do Rovuma Maputo, que estão decididos enfrentar várias dificuldades, mas nós sermos incansativos. Depositamos esta confiança nas suas mãos e pedimos a sua intervenção. A sua proteção, você depende de ti. Não existe outro Deus senão você, você que estende as suas asas e cobre os seus filhos que estão em Gaza. Muito obrigado, Pai. Abençoa os seus servos e entrego essas minhas súplicas nas suas mãos divinas. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Muito obrigado. Excelência. Deixo a palavra para o chefe da organização do distrito Cidade de Nampula. Ana Mola! Ana Malala! Ana Malala! Ana Malala! Ana Mola! Mihobata! 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 Ana Mola! Mihibetemelaka! 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 Estamos nos assentos. Chegando a esta hora, dá a palavra à Sua Excelência, coordenador distrital. Bom dia, bom dia, bom dia. Hale, hale, hale. Viva Sua Excelência, Presidente, Engenheiro Venâncio Mondlane. Viva, viva, viva. Viva Moçambique. Viva, viva, viva. Viva a província de Nampula. Viva, viva, viva. Viva Distrito de Nampula. Viva, viva, viva. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer aqui a presença de todos os quadros, membros, simpatizantes da nossa formação política e dizer que hoje a reunião não é do coordenador distrital. Recebemos aqui Sua Excelência, Dr. Castro Eleutério Niquina, coordenador eleito ao nível da província de Nampula. Ele vinha para conceder uma conferência de imprensa. Então, sem mais delongas, eu quero passar aqui a palavra para o Dr. Castro Niquina, o coordenador da província de Nampula. Excelência, aqui estão os quadros simpatizantes da nossa formação política ao nível da cidade do distrito de Nampula. Então, passo a palavra a Dinha Bondade, Excelência, seu coordenador. Obrigado. Viva o Partido de Namola! Viva! 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 Viva o Partido de Namola! Viva! 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 Viva Sua Excelência, Presidente do Partido de Namola! Viva! 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 Viva a Delegação Política Provincial de Nampula! Viva! 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 Viva a Delegação Distrital de Nampula de Nampula! Viva! 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 Há uma grande vibração no distrito de Nampula, não falha nada. É uma coordenação inconfundível, o seu calor é muito enorme. Na verdade, primeiro quero agradecer a estadia de todos os quadros presentes, mas porque viemos para uma atividade muito específica, não vamos discursar, digamos, seremos objetivos diretos para aquilo que viemos cá fazer. Nós viemos fazer uma reunião com Vossas Excelências porque teremos um espaço propício para efeito. Exclusivamente temos uma questão a arrematar, a rebater, porque entendemos que alguma coisa não está bem. E esta situação será testemunhada, digamos, pelos nossos irmãos que são da área da mídia. E porque estão aqui, vamos fazer com que tenham o primeiro espaço de fazer o seu trabalho, a sua intervenção. Assim que formos a dispensar, ficaremos aqui a usar do espaço uns 2, 3 minutos, onde vamos usar da palavra para nos saudar melhor. Não sei se concordamos. Então, Excelência, se me permitir, eu queria dar espaço primeiro à nossa entrevista e vou pedir, depois da entrevista a acontecer, uma conversa de 2 ou 3 minutos depois. Quando a questão da entrevista permite-nos conceder. Obrigado.
Doutor, bom dia. Hoje recebemos o convite para o gostaríamos de dizer o que é que nós temos hoje para acontecer. Chega bem a voz. Em primeiro lugar, queremos saudar os excelentes jornalistas e saudar também a vossa profissão, porque tem desempenhado uma função muito nobre para o bem de Moçambique. Na verdade, hoje pedimos a vossa presença aqui, porque temos o interesse de comunicar o país inteiro sobre a atual situação de Moçambique, sobretudo da forma como a política em Moçambique vem funcionando, a questão que tem que haver com ataques que primeiro o Partido Anamola está a receber a nível nacional. Existe uma denúncia que nós queremos fazer diante de todo o povo moçambicano, onde precisam compreender que o Partido Anamola, em primeiro lugar, é a organização política atualmente mais forte, com uma participação massiva de todos os moçambicanos, porque, na verdade, tem uma causa nacional. O Anamola é o único partido da oposição, neste preciso momento, que mostra ter intenção real de governar ou ainda defende a causa nobre que tem que ver com o bem-estar dos moçambicanos. Assistimos à questão que, atualmente, todos testemunham uma união de vários partidos da oposição, inclusive extra-parlamentares, que estão todos unidos a combater o Anamola. E em meio a esta situação menos agradável, nos deparamos com o pronunciamento de uma membro do Partido do Renamo, referimos-nos da senhora Ivone Soares, que alguns dias atrás surpreendeu a todos os moçambicanos com uma informação menos feliz, onde ela diz que nos próximos pleitos eleitorais, para todos aqueles que puderem celebrar uma vitória antecipada antes das instituições poderem se pronunciar, que sejam penalizadas, sejam criminalizadas. Quer dizer, existe um plano, no nosso entendimento, quanto a este tipo de pronunciamento, de uma legalização da fraude de forma antecipada. Entendemos que o pronunciamento da senhora Ivone Soares não é um pronunciamento isolado, é um pronunciamento institucional, porque a senhora Ivone Soares, ela representa um papel muito importante no Partido do Renamo. E quando ela aparece publicamente a se expressar deste modo, nós ficamos indignados, ficamos sem compreender o sentido das suas palavras. Porque sentimos que este projeto de lei que se pretende levar à Assembleia da República para sua legalização é ilegal, é falso. De viva voz, estamos a dizer que a província de Nampula repudia, rejeita e não aceita que este projeto de lei seja levado avante, porque é contra a lei. Não existe nenhum fundamento legal que faz cobertura a essas palavras aqui tecidas, porque nosso entendimento o voto vem da urna. É isso ou não é? Depois do voto vir da urna, ele é expresso ou é consignado em atas, assim como também é procedido a sua publicação por via de editais. Se o resultado é expresso por via de editais, significa que desses documentos onde as pessoas visadas devem confiar e proceder à sua confiança sobre os resultados. Duvidamos por que se deve ignorar os resultados que vierem dos editais e de respectivas atas, e nós temos que ficar vinculados com a informação ou inclinados com a informação que for aparecer de uma pessoa muito diferente de quem estava na mesa. A espécie do que assistimos nas últimas eleições presidenciais, onde pessoas que estiveram longe do processo eleitoral, que defenderam a fraude, a ladruagem, a bandidagem, a criminalidade, não foram penalizadas. Estamos aqui a falar da senhora Lúcia Ribeiro, que declarou os resultados a favor do senhor Chapo, mesmo tendo sabido que foi tudo de forma fraudulenta e de forma criminosa. Tivemos também a questão do senhor
o presidente da CNE, o senhor Matsinha, que também declarou os resultados a favor de um candidato daquela altura que não teria vencido as eleições. Então fica claro que em Moçambique é legal ou é correto defender esta bandidagem. Estamos a dizer que alguns partidos da oposição, assim como algumas instituições do Estado, que são sempre, digamos, instrumentalizadas, estão preparadas para proteger mais uma vez o roubo que se prepara nos próximos pleitos eleitorais, porque de forma antecipada as pessoas percebem que já perderam as eleições. E o que é que o partido Anamola, nestas presentes eleições que estamos diante, irá fazer para evitar estas questões de roubo? Primeiro, estamos a começar agora, estamos a repudiar com todo tipo de malícias que se pretende criar já. Esta é uma das ações a começar. De seguida, o partido Anamola está se preparando de todas as formas, em todos os ângulos, em todas as vírgulas, de modo que responda aos próximos pleitos eleitorais com precisão. Porque nós não perdemos as eleições no ano passado, mas se fomos arrancados. Estou a mentir? Não! Então significa que nós estamos com uma capacidade plena de controlar o voto e apresentar com provas concretas aquilo que será o nosso resultado. E nós vamos celebrar-se a partir do momento em que o edital será colado, a partir do momento em que o edital será fixado. Nós vamos celebrar. Nós não vamos admitir esta manobra que se pretende criar, porque nós compreendemos onde se quer chegar. Este projeto está-se a pretender a influenciar, manipular a mente dos moçambicanos, quer fazer-se com que a Renamo e a Frelimo, depois de acontecer a votação, sentem a portas fechadas e venham dividir assentos, e venham dividir posições. E a Renamo, que sabe que nem o segundo lugar não vai ocupar, quer a todo custo forçar para permanecer na segunda posição por via de negociatas. Perceberam isso? Este é o projeto que se pretende e nós estamos a dizer que isto não vai funcionar. E para aquele partido que já não é segredo, que é a Frelimo mesmo, que também já perdeu a hegemonia nacional, já não tem, digamos, a popularidade, porque não apresenta nenhum projeto. Durante os 50 anos, apenas comove-se com promessas que nunca são executadas. Ela sabe que não vai vencer as eleições. E porque está de forma declarada por aquilo que é a movimentação do povo, o Anamola é o próximo partido a tomar o poder em Moçambique, as pessoas estão com medo e procuram a todo custo, porque viram que naquele preciso momento que passou, usaram armas, e desta vez que vamos, as armas podem não funcionar, querem manipular a própria lei. Entendemos? Sim. Querem tentar manipular a própria lei. E para nos intimidar, nos travar. E nós não vamos admitir. Doutor Mutina quer dizer que a Renamo e o partido estão numa união de modo a derrubar o partido Anamola. Se vocês puderem perceber quanto à questão de que nós estamos aqui a falar, nas últimas eleições, estava claro que o número de assentos que a Renamo hoje sustenta não são os que ela tinha conquistado, para começar. Bem, compreendemos isso? Sim. Outro ponto que dá para frisar, precisam compreender que existem laços, existem mãos dadas entre o partido da oposição contra o partido Anamola. Não é só a Renamo que, digamos, tem uma simpatia com a Frelimo. E sentimos atualmente que estes partidos da oposição estão naquela sala fechada, onde eles chamam de diálogo inclusivo, mas que os partidos sérios como a Anamola não estão convidados porque sabem que a sua mensagem, o seu projeto, o seu posicionamento vai contradizer toda a malandragem, não é? E fomos deixados de fora. A realidade é essa. Estão de mãos dadas e querem seguir juntos porque não tem mais causa o povo. Aliás, nunca tiveram a causa. O povo é que ficou distraído por muito tempo, agora descobre que esses senhores sempre lutam para conseguirem posições na Assembleia da República e termina por aí. Fazer a união dos partidos políticos da opção. Qual é a opção que a Anamola vai tomar em relação a essa junção dos partidos políticos para derrubar a Anamola? Eu penso que o posicionamento do partido Anamola já foi tomado. O nosso posicionamento é de que nós estamos convictos de que o povo está conosco e todos os dias estamos a trabalhar de maneira que o povo consiga perceber que a sua proteção está nas mãos do partido Anamola. De seguida,
para todos aqueles que defendem a falsidade ela cairá e a verdade poderá permanecer. Entendemos isso? Sim. Porque temos um povo com uma mente muito aberta que já não é possível manipular. E o gráfico é crescente, todo mundo já compreende. Nós não temos esforço a fazer, senão fazermos um trabalho político limpo. Se forem a perceber, nós não nos atrapalhamos com aquilo que vem dos ataques dos partidos políticos nas televisões e de várias plataformas das redes sociais. Nós somos vítimas. Há pessoas que dia após dia o seu trabalho é dedicar-se a avaliar as ações do partido Anamola. Nós não perdemos tempo com isso. Neste preciso momento, o nosso presidente está a fazer grandes parcerias além da fronteira e a sua massa nacional, os seus quadros, estão a fazer um trabalho em todos os quadrantes do país e é isto que os outros não conseguem. E o crescimento do partido Anamola, em termos da massificação, está a cada vez mais a tornar uma realidade. Então, só a questão de que nós mostramos, que é a questão da nossa, digamos, do nosso plano estratégico, que nós avançamos para os terrenos, o projeto que nós estamos a fazer chegar às pessoas, a mensagem que nós disseminamos, faz perceber que nós somos, sim, uma opção real para o povo. Nós não forçamos ninguém, não usamos dinheiro para comprar mentes, não precisamos de materiais para influenciar, é apenas a mente que nós usamos para fazer com que as pessoas compreendam qual é o novo paradigma que se deve pegar em Moçambique. Qual é o posicionamento do partido face à situação do diálogo? E também há uma contribuição aí que até certo ponto isso significa, ou seja, qual é o alcance dessa contribuição? Nós sempre, a nossa visão ela deságua em bem-estar ou no bem-estar dos moçambicanos. A nossa visão no ECC é apenas o Anamola servir-se. Ela tem vista produzir um elemento de forma, digamos, duradoura que possa trazer frutos para o bem de todo um país. Nessa questão de diálogo inclusivo, nós fomos logo a priori ignorados, fomos afastados, mas nós somos a causa principal do diálogo inclusivo. O diálogo inclusivo surgiu como consequência daquela nova visão que o partido Anamola trouxe. O diálogo inclusivo surge como resultado do roubo que se procedeu, tendo em conta que sempre houve roubo em Moçambique no tempo em que a Renamo era um partido da oposição que granjeava massas, mas que passado esse tempo que o Anamola tomou as rédeas, nós assistimos este processo em que parecia haver um processo de uma reconciliação, do entendimento e de alinhamento de processos que no futuro próximo pudesse não voltar a acontecer, como falha que pode prejudicar o país, porém tentam encontrar daquela forma alguns partidos fracos para influenciar e produzir um elemento para, digamos, empurrar para o Anamola. Então, nosso alcance com as contribuições que nós mandamos para lá é que haja uma mudança real e todo o processo eleitoral passa a ser transparente e os resultados que forem a tornar expressos na vida real passe a designar-se para aquele que melhor vai vencer. Como é que entende os pronunciamentos de uma das integrantes do diálogo que diz que poderá se criminalizar? Há uma proposta para a criminalização dos que forem autoproclamar-se vencedores e celebrar a vitória sem que os órgãos eleitorais oficialmente divulguem? É de que logo a período na primeira fase da nossa intervenção nos pronunciamos, dissemos não concordamos, nós não vamos obedecer, porque a lei deve ser abrangente. Não se pode construir ou criar uma lei que simplesmente tem a ver com interesses de um punhado de pessoas. Toda lei tem uma tendência de simplesmente dar a valer ou ajudar 2, 3, 4 pessoas, um grupo muito pequeno. Essa lei não é uma lei a obedecer-se, senão é uma ditadura que se pode criar. Aquela não é lei. Deixamos bem claro que existe um plano em que a Renamo e a própria Frelimo querem passear a sua classe nas próximas eleições, porque perceberam que as armas não vão funcionar. Porque a juventude e o povo em geral mostrou a sua força. Então tem medo que da próxima vez, levantando as armas, volte a acontecer o que houve. Então está se preparando algumas armas secretas, através de leis, para intimidar e travar as pessoas um pouco mais cedo. E porque os editais, eles expressam a verdade. As atas trazem a verdade. Nós vamos nos basear no resultado que vier dos editais e das atas.
logo que se fixar os editais e as atas, porque o resultado expresso será o real, é de que nós vamos celebrar. Vamos celebrar, sim. Nós estamos a antever, antecipar, que, olha, nós não vamos aceitar. Se quiser, nos prendam de forma antecipada. Mas não vamos esperar que este projeto de lei seja uma realidade para nos intimidar. Não vai acontecer isso. E nessa mesma sequência, como é que olha para a proposta que visa estabelecer os 3 pleitos de uma só vez, num único só dia? Este também é um outro esquema que se pretende criar. Percebam uma questão. A Frelimo percebe que se tiver que começar com as eleições autárquicas em 2028, é porque ela vai perder muitas autarquias a favor do Anamola. Não é? Essas autarquias serão para o Anamola. As outras eleições presidenciais, uma vez que as autárquicas estão fáceis de controlar, eles querem baralhar, colocar ou fazer com que seja um jogo único e com a percepção de que ainda os termos de controle e a validação dos mesmos venhamos a depender das decisões centrais, não é? Então também um jogo está aqui a ser cultivado. Não foge daquilo que nós estamos aqui a colocar. É uma questão de aparecerem com a indicação de que querem fazer poupanças de economias, que não é verdade. Porque o dinheiro real dos moçambicanos é usado para questões inúteis. É tudo um jogo, é tudo um preparativo, é tudo uma manipulação, é tudo uma manobra que se pretende criar porque eles sabem que a situação será complicada. E da forma como o Anamola está a voar, está a aparecer em todo o território nacional, e da forma como o país está a se posicionar face ao povo, eles estão praticamente sem possibilidade nenhuma de sobreviver. Bom, uma contribuição que você tem feito nas redes sociais para a angariação de fundos para pagar a calção dos membros. O que efetivamente está a acontecer? Qual é a real intenção? O que já tem? Quais são os motivos concretos para se ter o dinheiro do povo através das redes sociais? Correto. Nós não dependemos de roubos porque nós juramos que nunca faremos. Enquanto os outros usam o erário público para financiar suas atividades, mesmo algumas que são ilícitas, nós, em momento algum, faremos questão de prejudicar a nação. Para começar, nós temos uma possibilidade de ter até financiamento além fronteira. Nós temos, digamos, parcerias que podíamos pedir dinheiro para financiar a atividade do Anamola. Mas nós não estamos a fazer isto porque compreendemos que a Frelimo vendeu o país na base de uso de dinheiros baratos. Se a gente começar muito cedo como partido em fundação, estender a mão para o exterior, chegados o momento que nós vamos tomar o poder, nós vamos perder o controle. Nós acreditamos que o Anamola é um partido do povo, aliás, é um elemento que demonstra que nós somos pelo povo. Porque nós mostramos a todos, e as nossas provas é de que o dinheiro que a gente usa é um metical de cada cidadão. Existe um outro esquema que está de fato a ser construído de forma recorrente, que tem que ver com a questão de prisão dos membros do Anamola. E esta prisão é muito mais cingida para aqueles locais onde a política é muito forte. A tendência é enfraquecer aqueles atores políticos do Anamola que levantam massas e fazem com que o Anamola sobreviva, para desmoralizar e todos os seguidores que estão um pouco atrás da política tiverem o medo de seguir. Mas estamos a dizer, nós não recuamos, a tendência é sempre aquela da frente. Justiçados. Num caso concreto agora, referimos da prisão que ocorreu no distrito de Moma, onde o nosso coordenador, o senhor Alberto Jamal, foi preso nas primeiras semanas do mês de junho. Até hoje, para vos explicar, excelências, nós não tivemos uma informação clara sobre a sua prisão. Porque logo que houve a sua, que era para poder pedir ou pedimos a redução do valor, porque achamos isso muito injusto. Mas acredite, este requerimento já vai acima de 25 dias que nós submetemos, o tribunal não se pronunciou. É porque esta é a condição principal para que o nosso membro responda em liberdade condicional. E nós estamos a fazer esta campanha de pedido ou de angariação de fundos para ajudarmos com vista a pagar esta caução. Vamos torcer a adesão. Graças a Deus, a adesão está a ocorrer da melhor forma possível. Nós atualizamos ontem. Depois de termos feito a primeira campanha, o primeiro vídeo, voltamos a lançar ontem para os moçambicanos ficarem atualizados em que passos estamos a andar. Até ontem nós teríamos ou apresentamos 20.500 meticais. Há uma razão boa para explicar. Nós estamos a vir de uma convenção nacional, um dos membros ficaram muito empenhados a contribuir para que a convenção ocorresse, e depois desse processo nós somos forçados
em condições normais, não estaríamos hoje a voltar a fazer um pedido para efeito, mas é uma questão nobre, é uma questão que não temos como, senão tentar buscar uma salvação por parte dos nossos irmãos, porque as nossas atividades políticas em Moma, neste preciso momento, estão quase murchas, que é de facto o plano do regime. É porque nós queremos equilibrar o nosso ambiente e estamos a lutar de todas as formas que ele saia e vamos continuar ainda a fazer o nosso melhor, que é de que nós sabemos fazer. Viva Partido Anamola! Viva! 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 Viva Anamola! Viva! 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 Viva o povo moçambicano! Viva! 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 Abaixa a injustiça! Abaixa! 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 Abaixa a mentira! Abaixa! 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 Abaixa a corrupção! Abaixa! 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 Abaixa a pobreza! Abaixa! 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 Abaixa os falsos! Abaixa! 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 Viva a juventude! Viva! 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 Viva mulheres! Viva! 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 Viva os adultos! Viva! 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 Viva a delegação distrital do Anamola de Nampula! Viva! 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 A vitória é nossa! A vitória é nossa! Vamos recuar? Não! Temos medo? Não! Vamos regredir? Não! Nosso caminho é para sempre? À frente! Nós somos pela causa, entendemos, irmãos? Sim! Nós somos pela causa, não somos pela barriga, entendemos? Sim! Nós somos pela salvação, não somos pela mentira, entendemos? Sim! Nós somos pelo desenvolvimento, não somos pela corrupção, entendemos? Sim! Se os outros não têm projeto, nós temos projeto! Se os outros pensam que Moçambique é deles, estão enganados? Pensam que vão nos intimidar, estão enganados? Aqui ninguém volta atrás. Você sabe muito bem que a perseguição contra todos os membros do Anamola é uma realidade, não é? Tem acompanhado que o senhor Nikina, dia após dia, em casa não dorme, com uma tendência de intimidar a mim, pensar que é um passaporte, é uma janela, que eles vão fazer das suas. E nós, com a província de Nampula, que muito também temos a energia, temos muita força, temos muita vontade, temos aquela coragem, estamos determinados, estamos a dar de fazer. Entenderam? Sim. Estão comprados todos. Seja as instituições do Estado estão instrumentalizadas. De maneiras que se coloquem nós do Anamola, em particular da província de Nampula, como reféns deste grupo. Nós não vamos aceitar voltar aquilo que ontem ou atrás fomos. Esta é uma revolução, entendemos? Sim. A revolução tem seu preço. A revolução tem sua consequência. A revolução é como se fosse uma luta. Entendemos? Sim. Porque se nós vamos para uma revolução, alguma coisa não está bom. Não está bem. Então, gente deve aceitar vender a nossa própria vida, colocar o nosso corpo a leilão diante deles, mas que nós temos que morrer com dignidade e temos que deixar um legado. Deixar legado é você fazer uma coisa melhor para que os outros que fiquem à sua trás consigam usufruir uma coisa melhor. Porque se a percepção de todos nós de que a nossa via final é da morte, significa dentro ou fora da política nós morremos. Entendemos? Ficamos também a entender que para aqueles que olham, portanto, a questão de bens materiais, estão a perder tempo, porque ninguém já entrou na cova, ninguém já foi à campa com uma mala de dinheiro. Mesmo que entram com esses, digamos, mordomias, com volumes de ouro, não tem validade para nada. Tudo nós deixamos aqui na terra, entendemos? Sim. Cada um de nós tem um tempo determinado, já tem uma caneta escrita, já tem uma carta desenhada, onde as palavras de Deus não falham. Quando chegar o momento em que Ele quer nos apagar, não é o homem nenhum que vai intervir. Ele nos apaga onde quiser. Então, esta deve ser a nossa porta, deve ser o nosso pão, o qual nós temos que segurar para a gente ter uma energia. Nós apenas evitamos, quando nos dão alerta, afastamos das nossas casas, porque também é bíblico, não só bíblico, é de forma religiosa, é de forma espiritual,
que Deus nos chama a atenção, que Deus nos ensina que é preciso evitar o mal, não é? Porque se nós pedimos proteção dele, e uma das formas que ele usa para nos proteger é nos trazer a informação muito cedo. Enquanto eles ficam dentro, fechados a desenhar as malandrices deles, a desenhar os planos, antes de executar, Deus faz qualquer coisa, usa alguém e todo o plano vaza. Já menti? Não! Esta é uma proteção. E outra coisa, a grande proteção que Deus nos dá é a fé. Vamos saber? Sim. Nós temos que segurar a grande fé dentro de nós. Temos que andar tão confiantes que, olha, o único que tem capacidade de me apagar em todas as vertentes é o Criador de todas as coisas. Aquele que criou a mim e criou também aqueles outros malandros. Tudo que tem princípio tem. Se a Frelimo disse a Frelimo não micho, está enganada. Por isso está a ver uma onda que nunca esperou. Nunca tinha se imaginado que um dia surgiria um partido chamado Anamola. Nós sabíamos? Não! Quando o Anamola ficou a se preparar, apenas estava na mente de Deus, ou sozinho ele quem sabia, ninguém, mesmo o nosso presidente Jovem Inácio Mondlane, nunca tinha sonhado antes que ele havia de criar um partido chamado Anamola. Chegou um momento em que Deus quis usar o senhor Jovem Inácio Mondlane. Aquele senhor foi levantado. Entendemos? Sim. Tudo que a gente faz nesta terra tem um propósito. Deus, quando descreve, tudo deve ser executado. Disse, Deus escreve torto em linhas ou reto em linhas tortas, né? Ele usa aqueles caminhos que você acha que são impossíveis para chegar a lugar mais fácil. Se nós queremos viver bem, buscamos coisas difíceis. Entendemos? Sim. Quem já alguma vez tirou ouro por cima da areia? Aqui. Já apanhamos isso? Quem já tirou diamante por cima de uma bananeira? Quem já tirou o rubi, digamos, numa varanda? Todas as coisas mais importantes e valiosas estão nas zonas mais profundas. Se você quer tirar o petróleo, precisa furar rochas e rochas, aí você tira o petróleo porque tem valor. Entendemos? Sim. E Deus nunca, em momento algum, vai facilitar a nossa corrida, porque é uma corrida importante. Se nós estamos a preparar um caminho muito nobre, nunca, em momento algum, podemos esperar que a nossa luta será fácil. Deus deve também medir a nossa capacidade, medir a nossa fé, a nossa consciência e a nossa honestidade. Porque se a gente for ser daqueles que falam algo, mas que a nossa consciência, o nosso espírito é outro, Deus vai maldiçoar. Nós estamos a dizer, vamos granjear com o povo, é porque o nosso perfil tem de ser mesmo esse. Estamos a dizer, queremos salvar o país, não pode nos importar quanto nós vamos ganhar. Glória a Deus. Estamos a entender? O nosso ganho, apenas ele sabe medir, ele sabe designar. Eu estou aqui como Niquina. Ninguém pode, em momento algum, reparar alguém que vai ter ganhos. Eu posso partir, desaparecer disto antes do momento em que o ganho for aparecer. Mas eu não perderei nada, porque terei feito o meu melhor, não é isso? Cada um de nós aqui, de tal forma que também temos irmãos que deram a sua luta, rapidamente Deus os levou. Nós ficamos aqui. Eles ganharam alguma coisa? Não. Perderam seu sangue? Não perderam? Então, cada um de nós, quando estiver a andar, coloque-se nesta posição. Que nós podemos acordar saudáveis e entardecer mortos. Entendemos? Podemos acordar mortos e na tarde seremos enterrados. É aqui onde a palavra de Deus não pode sair da nossa cabeça e nem da nossa mente. Nós temos que estar constantemente ligados a Deus e colocar também a nossa percepção de que a nossa corrida ela terá de facto um sucesso. Tudo que tem um valor precisa de ter dificuldades sérias. Nós temos que ultrapassar obstáculos difíceis. Quando parece impossível, é aí onde está o resultado. Há uma gíria popular, não é? Que se diz que a panela pesa mais quando aproxima o seu destino. Ainda é cedo, quando vamos chegar de 2027 a 2028. Meus irmãos, a nossa guerra será mais difícil do que está hoje. Está a entender? A nossa guerra será mais difícil do que está hoje. A perseguição política vai multiplicar-se. A questão da calúnia vai crescer. A questão da acusação sobre coisas que nós não estaremos a fazer vão explodir. A infiltração dentro do partido será uma realidade real. A questão de muita malandragem, bandidagem, ameaça, intimidação será coisa que de algum modo pode vir nos estremecer, mas nós que fiquemos corretos e convictos de que estamos no caminho certo. Ninguém nos tira e nós não estamos a trabalhar para agradar a Frelimo, e não estamos a trabalhar para agradar a Renamo ou qualquer outro partido político.
Nós temos uma convicção. A entender? Temos uma convicção, temos uma ideologia política própria nossa. O nosso trabalho não é para agradar alguém. O nosso trabalho não é para alguém sentir-se cômodo. E quando o Ana Mola, trabalha de forma séria, alguém se incomode. Que se incomode. Nós temos a nossa própria estrada por seguir. Entendemos? Sim. Nós estamos a dizer, custa que custar 2028, temos que começar a chamboquear. Carregamos os municípios sob nosso controle. Porque afinal de contas o dinheiro existe, o povo tem. O dinheiro do povo é guardado aonde? Durante todo este tempo, o que a Frelimo já fez para o povo? Hoje estamos a assistir a história que está acontecendo na África do Sul. Pessoas que saíram de Moçambique e vieram na África do Sul, 30 anos, estão a voltar de uma forma desumana. Sabe por quê? Aquela terra é deles, aquela é uma mensagem. Eles estão a dizer, saiam daqui da África do Sul e vão para o vosso país. Não se refugiem daqui, porque lá também tem terra, tem recursos. Se vocês têm dirigentes incompetentes, a culpa é vossa. É a mensagem dos sul-africanos. A pergunta que a gente coloca, quantos sul-africanos nós já colocamos aqui a ter empresa? Existe? Não. Apenas nós temos as nossas minas a entregar de bandeja. Temos os nossos recursos a oferecer sem valor. Em troca, é normal um dirigente moçambicano do regime receber uma casa, apenas uma casa em Japão, e vai trocar com recursos naturais de uma província inteira. Isso é normal? Não! É normal que um dirigente moçambicano saia daqui e vende um povo inteiro só por causa de um avião que lhe é oferecido em Dubai? Não! Esta já não é burrice, é uma doença. A Frelimo está doente. Ana Mola, oye! Nós já atrasamos várias vezes, nos perdoamos. Silêncio, revolucionário, silêncio. A posição de alguns partidos políticos sobretudo as palavras que caíram, digamos, como uma pedra sobre nossas cabeças no último fim de semana. Acompanhamos de uma forma, digamos, infeliz o pronunciamento da senhora Ivone Soares, olhando a magnitude, ou seja, da responsabilidade que ela assume dentro da Renamo, entendemos isto como uma mensagem institucional. Ela não veio falar de forma isolada, veio falar em nome do seu partido, onde ela propõe um projeto de lei que consiste em criminalizar-se aqueles partidos ou os atores políticos que no próximo pleito eleitoral forem a celebrar uma vitória antecipada antes das discussões visadas por esse pronunciado. Entendemos isto como um golpe, como, digamos, um plano de querer fabricar-se uma fraude muito cedo, visto que não procede, na medida em que, depois de acontecer a votação, sempre é fixado o edital, é fixada a ata e os resultados que tornam elementos ou a base de celebração são tornados públicos. Ficamos sem compreender por que razão pode-se criminalizar pessoas que forem a manifestar sua alegria por uma vitória que for a conquistar. E fica também um contraste, na medida em que essas pessoas nunca falam daqueles que roubam o voto. Quer dizer, roubar o voto não se menciona aqui. Não é crime,
aqueles que enchem urnas também não são mencionados, normaliza-se. Aqueles que declaram resultados fraudulentos a favor de um candidato não vencedor também acaba aqui sendo protegido como se fosse legal. Então, aquilo que está dentro do quadro legal acaba sendo já alguma coisa que merece uma penalização. Então, é por conta disso. Então, quem quer se perpetuar ao poder por via dessas manobras, nós estamos a antecipar que não vai proceder. Mesmo que se coloque isso como lei, a província de Nampula avisa desde já, em particular o Anamola, que ela vai se rebelar. Nós não vamos permitir isto porque está contra as normas, assim como também dos anseios da democracia. Sabemos que num país ou num estado de direito como Moçambique, onde as normas, onde as regras estabelecidas, elas não podem ser contrariadas em função de uma vontade de um grupinho de pessoas que pretendem sobreviver por causa dos seus interesses. Certo? Essa posição, quando nós ouvimos os vossos pronunciamentos, como que está a andar esses pronunciamentos de ameaças? Quanto à questão das perseguições, elas, primeiro, nós compreendemos que não vão parar essas perseguições. Não vão parar porque estamos diante de um grupo que já perdeu espaço. Se existe alguém que quer ainda permanecer no poder, não tem como, e sempre confio as armas, vai sempre procurar caminho desta forma. E aí não ficamos ameaçados, já estamos a normalizar isso. Porque entendemos que não poderão conseguir matar todos. Na medida em que for a eliminar um, sempre mais vozes poderão se levantar. E na medida em que for a perseguir mais pessoas, mais revoltas, mais consciências poderão se levantar. Há mais juventude de hoje que sai da idade de 15 para 17, 17 para 18 anos, em função do que acontece, a juventude e o povo em geral conseguem perceber que nós não temos uma representação governamental digna. É toda ela composta por indivíduos criminosos que usam do crime para fazer com que eles permaneçam a explorar o povo. Então, ainda continua, as perseguições são feitas de várias maneiras, acontecem prisões, são lançados esquadrões para quase todos os coordenadores, sejam eles distritais, provinciais e vários quadros de partidos com uma visão sonante. Quando eles percebem que um determinado espaço tem um quadro com uma visão e com uma coragem X e lhes incomoda, há uma tendência sempre de os raptar, acontecer assassinatos que a gente nem percebe quem tem sido, digamos, o protagonista, mas já sabemos de onde vêm os mandos. Os mandantes ninguém pode duvidar, porque já sabe qual é a origem do crime em Moçambique. A criminalidade foi normalizada de certo modo que até o Estado se sente ameaçado. Então, é mais ou menos a questão que eu posso me pronunciar em torno do que colocou. Nesse encontro com os membros da Anamola, que mensagem está transmitindo? A mensagem específica, digamos, séria, é fazer entender aos nossos membros, todos irmãos aqui, todos moçambicanos, que o primeiro país é nosso. Estando no nosso país, ninguém pode ficar, digamos, ameaçado, intimidado, por causa de interesses particulares. De seguida, e fazer entender a eles que a nossa convicção continua, a nossa estrada ainda está alinhada, ninguém pode recuar. E fazer entender ainda que deve-se redobrar a nossa energia em termos de mobilização, em termos do nosso preparativo. Agora, vamos entrar numa outra fase, muito mais bem séria, porque saímos da Convenção Nacional, onde já o partido conseguiu fazer a sua fase final. Já completou todo o ciclo que é obrigatório pela lei dos partidos políticos. Não temos nenhuma coisa que, se calhar, estamos aqui a dever. Se calhar, a Frelimo muito lutou para que a Convenção Nacional não fosse realizada, porque queria usar dela de modo digamos, a embaraçar. No próximo tempo, não concorreram como fez com a CADE, nós já averbamos tudo, a questão dos estatutos, não há nada que falta e nós estamos com toda garra e energia de que vamos concorrer e vamos vencer. E por essa mesma luta, estamos aqui a colocar todos os dias, queremos salvar o povo. E estamos a dizer também a todos os irmãos para que não coloquem uma ideia de que a nossa luta tem em vista gente se servir. É para salvar o seu jornalista, o polícia, o professor e qualquer cidadão deve se sentir o dono deste país numa situação tão boa. Não interessa quem poderá morrer, não é? Não interessa. Mas o importante é que cada um de nós deixe um legado. Então, essa é a mensagem muito mais grande que deixamos para todos. Qual é o nível de implementação até agora nos distritos? Sabemos que agora um documento publicado quando a questão da implantação do partido, nós já estamos a 100%, por isso tornamos uma ameaça. Nós tornamos uma... reparem que o partido Anamola
não fez um ano. No dia 15 de agosto próximo é que vamos fechar ou completar um ano desde que nós fomos, digamos, aprovados como partido. Mas antes de todo esse período, primeiro, em termos da implantação do partido, a todos os níveis fechamos. Para além da implementação, da implantação do partido, primeiro, a segunda questão que é mais também é importante dar menção é da forma como nós estamos a organizar o partido. Nós realizamos os eventos mais grandes de qualquer partido político. Primeiro, chama-se o Conselho Nacional. É um elemento que não é fazível de qualquer maneira, porque requer muito dinheiro, requer, digamos, muito fundo, mas o Anamola não precisa de muito dinheiro. Há partidos que desde a sua gênese até hoje não realizaram nenhum Conselho Nacional. Já estão há 12, 15 anos como partido, não realizaram. Ou só realizaram um ou dois. Nós, em menos de um ano, já realizamos. De seguida, fomos realizar a reunião mais alta do partido, que é a Assembleia do Partido, que é, neste caso, a convenção, que para os outros chamam ou habituaram isto de congresso. É também um marco histórico, porque nós realizamos de uma forma tão espetacular, extraordinária. Digo isso porque não existe nenhum outro partido que já seguiu os moldes em que a gente fez. O que se habituou é que todos os partidos devem se juntar, aliás, todos os membros, quadros, que se juntem em um único lugar e proceda-se. E isso leva muito dinheiro. E o orçamento que nós teríamos feito, no princípio, para esse efeito, nos custaria de aproximadamente 18 milhões. Mas porque entendemos que nós não temos uma fonte, trabalhamos com o povo, para não asfixiar a população, não pedimos valores exorbitantes, nós pedimos algumas 500. Reduzimos de 18 milhões que foi necessário para 4 milhões. E nós tivemos que fazer um trabalho muito espetacular em que todas as províncias, pela primeira vez, implementamos o que se chamou de uma reunião híbrida, em que alguma parte estava participando de forma presencial e os outros estavam de forma digamos, virtual, à distância, mas todos participaram e contribuíram. E este foi o marco. Somos iniciantes desta criatividade. Espero que os outros venham nos copiar, porque copiam muita coisa de nós, e isso também não é mal. E meio a esta questão, também entendemos que o nosso crescimento em termos das nossas estratégias são melhores, porque nós não forçamos ninguém. As pessoas aparecem ao partido, juntam-se ao partido, porque estão a ver quais são, digamos, as suas mensagens, a sua ideologia e aquilo que tem sido praticamente as suas perspectivas. Isto faz com que, de criança ao mais velho, sejamos uma opção melhor. Obrigado. Pronunciamento sobre o senhor aí no vídeo. Muito bem. Viva Anamola! Viva! 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 Muito bem, eu não queria em momento algum me pronunciar sobre as palavras do senhor Novinte, mas porque estamos aqui, é uma reunião muito grande e nós temos um compromisso com o povo, não temos nada a esconder, temos que esclarecer. Eu vou dizer algo. Nós não injustiçamos a ninguém. Talvez muitos não sabem, e eu vou fazer saber, e vou pedir ao senhor jornalista para que esta mensagem de fato faça chegar de forma nítida ao povo moçambicano. Quando nos juntamos como movimento, normalmente sem partido, nós buscamos a CAD para avançarmos juntos com ela. O Novinte estava conosco, correto? Quando entendemos que era preciso procurarmos um partido para nós avançarmos, porque a CAD tinha sido derrubada, escolhemos o Podemos, o Novinte tirou-se, se retirou da nossa brigada e nós continuamos. Nesse tempo em que nós fomos com o Podemos, o senhor Novinte, em pouco tempo, apoiou Pahumo, apoiou Nova Democracia, apoiou o MDM na mesma campanha. Se não sabiam isso, fiquem a saber. Ok. Percebam qual é o nível de seriedade desse tipo de indivíduo. Quando nós saímos daqui, começamos a criar o partido. Se lembrarem, antes do Anamola, nós tínhamos o partido que estava a se chamar Anamalala. Lembramos? Sim. Quando estivemos a preparar o Anamalala, o senhor Novinte concedeu muitas entrevistas a nos atacar. Ela dizia que nós não seríamos aprovados. Nós não chegaríamos longe. Nós não tínhamos visão.
ela defendia a Renamo. Está entendendo? Entendemos naquele momento que ele estava mediante as suas declarações em televisão. Mas ignoramos, criamos o partido Anamola. Quando ele se apercebeu que o partido estava pronto, ele submeteu cartas, porque reconhecia que tinha cometido alguma coisa errada. Ele sozinho pede desculpas, submete cartas a pedir para que a gente recebesse. Nós recebemos, senhor Novinho, mesmo depois de ter criado coisas não boas. Quando entrou no partido, só para perceber como é que o Anamola, como é que o presidente Jean Venâncio Mondlane tem uma visão boa, coloca o senhor Novinho como chefe da mobilização regional da Zona Norte. Mas que eu vos digo, durante o tempo em que ele foi colocado como chefe da mobilização, apenas ele acompanhou 2 viagens. Trabalhamos com ele em Memba e trabalhamos com ele aqui na cidade de Nampula. Sabe por quê? Porque nós, quando íamos trabalhar em Memba, alugamos a aparelhagem dele. Ele estava ali a acompanhar a sua aparelhagem. Mas nós não publicamos isso. Nós não explicamos ninguém isso. Calamos, consideramos ele como chefe da mobilização. É porque todo esse período nunca tínhamos trazido projeto nenhum como chefe da mobilização. Nunca tinha mobilizado, nunca trouxe nenhum projeto, nunca trouxe ideia e nunca discutiu nenhuma matéria. Eu, na altura, como coordenador político provincial, nunca, pelo menos na minha coordenação provincial, a nível de toda a província, ter aparecido um dia a discutir alguma coisa para ainda avançar, mesmo que ele viva na província de Nampula. Entendemos? Depois daí, ele, para o vosso conhecimento, se não sabiam, o senhor Novinho passou a gravar vídeos, aliás, áudios. Esses áudios, muitos não tiveram acesso, onde ele fez saber que estava interessado em fundar o seu próprio projeto, uma organização chamada Além. É o nome da associação dele. E ele o que faz? Entra no partido, começa a desmobilizar membros do partido de Nacala. E uma das pessoas que ele levou, que estava dentro do partido, que era o nosso membro do Conselho Nacional, chama-se Alfredo Joaquim. E levou esse senhor, tornou-se o secretário-geral neste projeto. Nós calamos, passamos a andar com o nosso próprio projeto. Mas estando lá, ele voltou a nos atacar, a falar, e quando compreendemos que ele já está com o seu projeto próprio, o Anamola calou, esperamos seu pronunciamento. Nós fomos para a Convenção Nacional. Quando ele aparece a dizer que foi impedido de candidatar-se como presidente do partido, eu não sei para onde ele submeteu a candidatura. Porque, primeiro, para a província de Nampula, ninguém tem conhecimento de que no 20 tinha essa pretensão. Se não sabemos que no 20 tem seu projeto próprio. Como o projeto não está conseguindo ter pernas para andar, é quando ele se levanta ali para ver se podia mais ou menos chorar e fazer com que o povo confunda. Não é? Manipular a opinião pública, onde se pode entender que o Anamola está sendo injusto. Nós não somos injustos para ninguém. Não nos ameaça nada. E o No20 desde nunca trabalhou conosco, fica bem claro isso. Desde que nós colocamos esse projeto, o No20 nunca contribuiu aqui com suas próprias palavras. Não se confunda uma coisa. O que aconteceu com o No20, na altura apenas ele gritou junto com o Venâncio Mondlane, porque ele queria que o engenheiro Venâncio Mondlane fosse presidente do partido Renamo. Está? Fora disso, nunca fez mais nada dentro do projeto. Entendemos isso? Sim. Então, é a questão que tenho para esclarecer. Só estou a colocar, porque estamos a colocar essa pergunta, estou a clarificar, o que estou a explicar é o que é mais real do que há de vir fora. Estou a colocar as coisas por detalhe. Muito obrigado. Makupini, Lula.